Neste mundo ele viu grande multidão andando sozinho, sem nada na mão. Cantares, capítulo 2, verso 1 e 2. Eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. O verso 2. Qual é o lírio entre os espinhos? Tal a minha amada entre as filhas. Tem tradução que fala entre as donzelas, né? Amiga também. Eu creio que a tradução mais precisa seja donzelas, que esse é o sentido aqui. Eu vou ler de novo esse texto que é muito lindo, né, irmãos? Eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. O qual o lírio entre os espinhos, tal a minha amada entre as donzelas. Amém. Glória a Deus. Vamos orar. Querido Pai, Senhor, nós entregamos nas Tuas mãos, Senhor, essa palavra, Senhor. Ó, Senhor, que o Teu Espírito nos conduza, Senhor, tanto para falar quanto para ouvir, Senhor. Fala conosco, Senhor. Que não seja o homem aqui falando, Senhor, mas que seja o Teu santo e doce Espírito Santo, Pai. Fala conosco, Senhor. Estamos aos Teus pés, Senhor, como Maria ficava aos Teus pés, Senhor, ali observando o Senhor, Pai, sempre aos Teus pés, Senhor. Nós queremos, como a nossa irmã Maria agora, Senhor, fazer como ela, Senhor, sentarmos aos Teus pés, Senhor, e aprendermos de Ti, que é o único sumo pastor, Senhor, o grande pastor das ovelhas, Pai. Queremos aprender de Ti e contigo, Senhor. Fala conosco, Senhor. Fala que os Teus servos ouvem, Senhor. Confessamos a nossa incapacidade, Senhor, tanto de ouvir quanto de falar a Tua palavra, Senhor. Sem Ti nada podemos fazer, porque só Tu tens as palavras de vida eterna, Senhor. Ó Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo, fala conosco, Senhor. Fala, Senhor, nós precisamos ouvir, Pai. Amém, Senhor. Em Teu nome eu Te agradeço e Te louvo, Pai. Amém, Pai. Glórias a Ti. Aleluia. Que letra maravilhosa, né, irmãos? Podeis assentar, por favor. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Irmãos, esse livro de Cantares aqui é maravilhoso, né? É muito lindo. Os irmãos sabem que Cantares é uma poesia, né? É um texto poético da Bíblia. Assim como o livro de Jó também é. E o livro de Salmos também é. Os Salmos são músicas, né? São poesia em forma de música. O livro de Cânticos, o próprio nome diz Cântico ou Cantares, né? Também é uma poesia musical cantada, né? Claro que para o português não é tão fácil fazer isso, né? No hebraico talvez seja mais fácil para eles na época. Graças a Deus que tem irmãos havia irmãos, né, como o Luiz de Carvalho, que conseguiram transformar em música ainda assim, né? É uma bênção. Mas é uma poesia, irmãos, maravilhosa, assim, maravilhosa. O tempo todo ela trata de um relacionamento, né, entre um homem e uma mulher, não é isso? Essa parte aqui especial que a gente leu agora, né? Vocês podem reparar que ora o homem fala, ora a mulher fala, né? Às vezes é um pouco difícil identificar isso. Você tem que ler com bastante atenção, bastante cuidado para você identificar a hora que é a fala de um, a hora que é a fala de outro. Aqui no versículo 1, quando ele fala assim, eu sou a rosa de Saron e o lírio dos vales, né? Esse aqui é ele falando, é o homem falando. Mas daí ele continua falando, aqui ainda a voz dele, ele fala assim, qual é o lírio entre os espinhos? Assim, tal é minha amada entre as donzelas, né? Ele fala que ele é o lírio e ele é a rosa de Saron, né? Ele é a rosa e o lírio. Mas daí ele fala que a amada dele também é o lírio, né? Só que é o lírio entre os espinhos. Irmãos, olha que coisa linda. Ele compara todas as outras donzelas formosas do reino, né? Que ao olhar do noivo, né, elas se tornam como espinhos. De tanto era o amor por ela, né? Qual a preciosidade que ele via nela, né? A riqueza que ele via nela, né? E é claro que, como a música que nós acabamos de cantar nos diz que ele é o lírio dos vales e a rosa de Saron. Ele é aquela rosa preciosa, né? Aquela rosa que
que verteu sua vida naquela cruz, né? Que perdeu a sua cor, como diz a música, né? Ele é essa rosa. Mas de novo ele brotou, não é isso que fala a música? Linda. E esse romance que nós estamos lendo nas escrituras aqui, irmãos, eles não estão aqui à toa, eles não estão aqui só para o embelezamento das escrituras. Ele tem um motivo de estar aqui. É um dos textos mais difíceis de ser interpretado da Bíblia, sabia? Poucos escritores quiseram comentar esses textos aqui, porque realmente é muito difícil entender isso aqui. Mas, se os irmãos olharem atentamente, em toda a Bíblia nós vemos esse romance. Em toda a Bíblia. Vocês reparam que a Bíblia, né, em Gênesis, começa com um casamento. Não é isso? Gênesis começa com um casamento. Lá nos primeiros capítulos. No primeiro capítulo você vê a criação do homem e da mulher. E depois, no capítulo 3, mostra Deus com detalhes. Né, depois que ele criou o homem, falou assim, não é bom que o homem fique só. Far-lhe-ei uma esposa ajudadora, idônea. Essa será carne da sua carne, ossos dos seus ossos, sangue do seu sangue. Não é isso? Essa mulher, ela tinha que ser idêntica ao homem. Entende? Ela precisava... Só que vejam vocês que interessante. Em Gênesis, mostra Deus criando o homem. Né? Formando o homem do barro. Mas a mulher, ela foi formada a partir do homem. Né? Precisou que o homem dormisse. Nós vamos ver esse texto com mais detalhes agora. Esse assunto é maravilhoso, irmãos. Maravilhoso. Se vocês lerem lá na epístola de Paulo aos Efésios, vamos ler lá, depois a gente olha em Gênesis. Efésios. Efésios capítulo 5, no verso 22. Olha só, irmãos, olha a maravilha desse texto aqui. Eu não sei como é que está o subtítulo aí na Bíblia de vocês. A minha está assim, a minha Almeida, ela está escrita assim, o subtítulo, tá? Está escrito assim, os deveres domésticos. Lugar cristão, marido e mulher. Amém. Irmãos, tudo isso é verdade. Tudo isso é verdade. O subtítulo não está errado. Ele não está errado, mas está incompleto. Os irmãos vão ver isso. Espero que os irmãos vejam a luz do que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando de algo maravilhoso, irmãos. Nós estamos falando aqui de um grande mistério da Bíblia. Um grande mistério. O mistério de Deus, como diz o apóstolo Paulo, é Cristo. E o mistério de Cristo, a igreja. Amém? Nós estamos vendo o mistério de Cristo. É isso que nós vamos ver hoje. O que é a igreja, irmãos? Esse romance que nós estamos falando, ele está desde Gênesis e termina em Apocalipse. No capítulo 22 de Apocalipse, nós vemos um casamento lá também. Nós vemos o Cordeiro e vemos a Nova Jerusalém. Não é assim? A Nova Jerusalém toda ataviada para o seu noivo. Irmãos, é disso que o apóstolo Paulo está tratando aqui. Claro que essa é a realidade no Espírito. Cristo e a igreja. Esta é a realidade, nós vamos ver isso. A sombra disso. O meu relacionamento, eu com a minha esposa, a irmã com o marido, a irmã com o marido, quando o irmão casar também. Amém? Essa é a sombra dessa realidade. Aqui dá a impressão que o apóstolo Paulo está falando que a realidade é o casamento, mas não é. Vocês podem reparar que o ensino de Paulo é sempre assim. Quando ele ia tratar sobre questão de casamento, ele levava para Cristo e a igreja. Quando ele ia tratar qualquer assunto, ele levava Cristo. Está vendo? A palavra, sempre Cristo. O livro de Hebreus também fala assim, não é? Ele fala assim, quando ele fala para nós sermos humildes, né? E negarmos a nós mesmos. Na linguagem de Hebreus ele fala assim, olha para Cristo, olha o que ele fez, não é assim? Nós vemos isso o apóstolo Paulo falando também em Filipenses, assim, né? Que ele não quis se apegar, ele sendo achado na forma de Deus, não achou que era algo que ele deveria se aferrar, apegar, né? Ele si mesmo se esvaziou, não é assim?
Mas aquele ensino que ele está trazendo em Filipenses é para que nós façamos assim também. Olhamos para Cristo e aprendemos dele a fazer o mesmo. Claro que numa proporção muito menor, porque ele é o Senhor, ele é o lírio dos vales e a rosa de Saron, não é assim? Né? Mas, se você quiser, você pode ser uma flor. Está vendo, irmãos? A realidade do Filho de Deus sendo imputada, transportada para nós. Para nossas vidas diárias, nossa vida cotidiana. Está vendo? Vamos ver o texto, olha que coisa maravilhosa. No verso 22. Efésios 5, 22. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Está vendo? Como a igreja ao Senhor. Está vendo? Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Viu para onde Paulo levou aqui? Você entende? Quando o marido entende que ele tem essa responsabilidade de representar Cristo na casa dele, né? É algo sério, irmão. E a mulher também, em contrapartida, ela entende que o marido dela representa Cristo na casa dela, né? O casamento melhora muito, irmãos. O casamento pode se transformar, o casamento, né, pode revigorar em Cristo. Por quê? Porque nós não estamos olhando para nós mesmos, nós estamos olhando para Cristo. E Cristo e a igreja. Amém? Por isso que em outro texto diz assim, que o marido deve amar a esposa. E a esposa deve respeitar o seu marido. Mas primeiro ele tem que amar a esposa. E amar como? Né? Ninguém a si mesmo faz mal ao seu próprio corpo. Mas antes cuida do seu próprio corpo. Não é assim que o apóstolo ensina? Então, da mesma maneira, vocês devem ser assim com a vossa esposa. Você deve cuidar da vossa esposa como o próprio corpo. Porque Cristo cuida do próprio corpo. E o corpo dele é o quem? A igreja. Está vendo, irmãos? Quando o apóstolo diz que nós somos o corpo de Cristo, é o corpo da esposa dele. Está vendo, irmãos? Ao qual ele é o cabeça, porque Cristo é o cabeça da igreja. Assim, da mesma maneira como o marido é o cabeça da sua esposa na casa. Não é assim? De sorte, 24, de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Agora aqui, ó o que a gente estava falando aqui, ó. No 25, vós, marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo entregou por ela, para a santificar, purificando com a lavagem da água, pela palavra. Irmãos, isso aqui é muito importante. Purificando com a lavagem da água, pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Eu quero que os irmãos gravem bem essa expressão aqui, ó. Purificando com a lavagem da água, pela palavra, No 28, assim devem os maridos amar a sua própria mulher, como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sujeita, como também o Senhor a igreja. Olha só, trazendo essa realidade. Está vendo como o apóstolo Paulo está falando de algo muito mais profundo do que simplesmente o casamento entre um homem e uma mulher? Também um casamento, mas a realidade aqui, ó. Porque somos membros do seu corpo. Está vendo? Por isso deixará o homem, aqui ó, citando Gênesis. Tá vendo? Isso aqui é Gênesis, irmãos. Gênesis capítulo 3, nós vamos ler esse texto lá no Gênesis. Por isso deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. 32, olha só, irmãos. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e a igreja. Agora traz para nós, irmãos. Agora a realidade vem para nós, que é a sombra. Assim também vós, cada um particular, ame sua própria mulher como a si mesmo. E a mulher reverencie o marido. Em outras traduções, né? Respeite seu marido. Não é assim? Está vendo? Porque o amor do noivo
é que ganha a noiva. Tá vendo? Ela, ao contemplar o amor dele, ela se derrete de amor por ele. Tá vendo? Isso está em Cantares capítulo 5. É lindo esse texto, irmão. Lindo. Não sei se temos tempo para ler um pouquinho esse texto aí de Cantares 5. É maravilhoso. Maravilhoso. Mas vamos ler agora em Gênesis agora. Nós vamos pegar agora de onde Paulo extraiu esse ensino. Os irmãos sabem que todo o ensino apostólico é baseado nas Escrituras, né, no Antigo Testamento. Amém? Só que ele pega a sombra que está lá no Antigo Testamento e traz para a realidade de Cristo, tá vendo? Nós olhamos a realidade agora. Agora nós vamos ver a sombra, para enriquecer mais o nosso entendimento daquilo que Paulo está ensinando aqui, em Efésios. Que é a mesma coisa que nós lemos lá em Cantares agora de pouco, irmãos. É a mesma coisa. É Gênesis capítulo 3. Perdão, irmãos, capítulo 2, né? Isso, 2:24. Isso. Não, mas vamos pegar aqui desde o... Desde o 20 aqui para a gente pegar o contexto, tá? Vamos lá. Gênesis 2:20. Adão pôs o nome de todo gado e aves do céu, e todo animal do campo. Mas para o homem não se achava ajudadora que estivesse como diante dele. 21. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma de suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. Irmãos, os irmãos se lembram de que passagem do Novo Testamento nós temos isso aqui? Essa parte aqui, ó, que os irmãos conseguem imaginar que fez cair um sono pesado, né, sobre Adão. Isso aqui é o Calvário, irmãos. É o Calvário. Não é assim? O Senhor estava na cruz e fez densas trevas. Não é assim? E o Senhor morreu naquela cruz. Os irmãos sabem que sono, dormir, muitas vezes, a maioria das vezes na Bíblia, o sentido figurado ou sombra é dormir, né? Para a morte. Tá? Então Adão dormiu. E quando Adão dormiu, né, o Senhor fez pesar um sono sobre ele. Né? Não foi ele que dormiu sozinho. O Senhor pesou o sono. E ele dormiu e Deus tomou uma de suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. Vocês lembram onde aconteceu isso? Lá na crucificação de Jesus? Vocês lembram? O Senhor tinha morrido na cruz. Ele morreu. Aí o soldado, para verificar se ele estava morto, chegou e deu uma furada do lado aqui, bem na costela dele, né? Entre as costelas. Mas a palavra diz que nem o osso dele se quebrou. Não é isso? Mas entrou entre as costelas ali. Eu já vi até estudos dizendo que naquela posição era para acertar o coração dele. Né? Ele fura ali na diagonal ali, de baixo para cima, não é isso? E ali ele entra por baixo aqui da costela e acerta o coração para garantir que a pessoa realmente esteja morta. Né? Para depois poder tirar da cruz, não é isso? Que fizeram com Jesus. E a palavra diz, no Novo Testamento, em Mateus, diz que dele saiu água e sangue. Não apenas sangue, irmãos. Água e sangue. Vocês lembram o texto que nós lemos lá em Efésios? Purificando pela palavra, pela água, que é a palavra de Deus. Está vendo, irmãos? Na cruz de Cristo, nós não temos só a remissão dos nossos pecados. Está vendo? Na cruz de Cristo, no ato que Jesus fez, que entregou a sua vida, nós temos também a purificação, a santificação. Está vendo? Porque não bastava apenas que Ele nos perdoasse os pecados. Sim, o perdão dos pecados é algo maravilhoso, irmãos. É algo maravilhoso. Que realmente nós precisávamos e ainda precisamos ser perdoados dos pecados que ainda cometemos, não é assim? Né? Nós temos um intercessor que intercede por nós o tempo todo diante do Pai. Porque nós ainda estamos sujeitos a pecar, irmãos. Mas o sangue de Jesus nos lava de todos os pecados, amém? Mas o perdão dos pecados não significa que nós estamos livres de pecar de novo.
Nós ainda temos uma velha natureza dentro de nós, que luta contra o nosso espírito. Não é assim? O espírito contra a carne contra o espírito. É uma luta dentro de nós, irmãos. E às vezes ainda pecamos, irmãos. Ainda podemos pecar. Bom seria que não pecássemos mais, né? Essa água, irmãos, ela vem não só lavar os pecados, mas ela vem nos purificar para que andemos em santidade, com os pés lavados diante do Senhor. Amém? Então é provisão para o que fizemos e provisão para o que nós faremos e para o que nós somos em Cristo. Amém? Porque o Senhor, Ele olha para a noiva dele e Ele fala assim, como lírio entre os espinhos. Está vendo, irmão? Esse lírio é lindo, ele é puro, ele é santo. Ele vem do próprio Deus, ele é idôneo a ele. Adão, os irmãos sabem, Adão é figura de Cristo no Antigo Testamento. Figura de Cristo aqui em Gênesis. Interessante que quando ele... Olha só, eu vou falar mais um detalhe muito importante aqui para os irmãos. O verso 22. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. Irmãos, eu quero que vocês olhem com atenção esse verbo, formou. Formou. Esse verbo, se os irmãos olharem no hebraico, não é o mesmo verbo usado lá na criação. Lá na criação é um verbo chamado bará. Em hebraico é bará, criou. É usado só quando Deus cria, também é um verbo especial no hebraico. É só quando Deus cria, só no ato da criação. Depois Deus não usa mais esse verbo. Na Bíblia inteira, bará. É um verbo especial também. Mas aqui, quando ele cria a mulher, o verbo não é criar e não é formar. Formar não é uma tradução correta, plena do que o texto está ensinando. O verbo, se os irmãos olharem no hebraico, o verbo correto é edificou. Edificou uma mulher. Está vendo? Ele edificou uma mulher. E não é assim que nós olhamos no Novo Testamento. Ora, a igreja ela é comparada à noiva, né? A mulher, né? A noiva. Ora, em Gênesis é comparado ao corpo de Cristo. No Novo Testamento. Ora, ele é comparado como a casa de Deus. Não é assim? A igreja é comparada à casa de Deus. E a casa de Deus, ela é edificada por Deus. Está vendo? O pai, o que o pai quer? O pai quer uma família com muitos filhos, semelhantes ao seu filho. Amém? Isso é o que o pai deseja, o pai. O que o filho quer? O filho quer o que nós acabamos de ler. Uma esposa idônea, ajudadora, que seja sangue do seu sangue, ossos dos seus ossos. Seja como ele é, semelhante em tudo ao que ele é. Está vendo? Uma esposa idônea. E o Espírito, o que o Espírito quer? O Espírito quer uma casa para habitar. É uma casa que não pode ser feita por mãos humanas. Não é assim que diz? Que casa vocês edificarão para que eu possa habitar? Não é assim que fala lá em Provérbios? Que casa vocês vão me edificar? Ué, se a terra inteira é só a estrada dos meus pés, que casa vocês podem? Primeiramente edificada por Deus. Vocês vejam aqui que não houve ajuda humana. A igreja de Deus ela é edificada por Deus. Amém? Nós só podemos fazer a obra de Deus, nós como cristãos, como servos de Deus, e queremos fazer junto com Ele. Mas nós só podemos fazer a obra em cooperação com Ele. Mas essa é uma obra do Espírito Santo. Não é uma obra humana, irmãos. O que nós estamos fazendo hoje aqui não é uma obra humana. Ainda que sim, passamos o pano, acertamos as cadeiras, tudo. Sim, é verdade. Mas o trabalhar genuíno, a edificação da casa de Deus, quem faz é o Espírito. Como o Senhor é bom e maravilhoso, Ele nos convida a participar desse trabalho. Está vendo? Como é que o apóstolo Paulo fala? De Cristo nós somos cooperadores. Isso é um privilégio, irmãos. É um privilégio trabalhar na obra de Deus. Mas não se engane, você não pode fazer nada por Deus. Você só pode fazer algo em Deus, com Deus. Aí sim, para Deus. Primeiro você vem de Deus, você nasceu do alto, você nasceu de novo. Lá em João capítulo 3, não é assim? Nasceu do alto.
Depois que você nasceu do alto, aí sim você pode ver o reino. Mas para entrar no reino, você precisa edificar com o Senhor. Trabalhar na obra, na seara dele. Não é assim que fala na parábola também? Nós somos cooperadores, trabalhadores do Senhor. Mas se os irmãos observarem com muita atenção, os irmãos vão ver que todas as parábolas, tudo é do Senhor. O talento é do Senhor, a vinha é do Senhor. Tudo é do Senhor. O tesouro, a parábola do tesouro que nós lemos, o tesouro não era daquele homem. Ele viu e desejou, mas não era dele. Ele comprou o tesouro, mas não era dele. Ele teve que comprar. Amém, irmãos? Olha que coisa maravilhosa. A casa de Deus, a noiva do Cordeiro, é a igreja. Irmãos, olha a importância da igreja. Por que esse assunto é tão rico? Eu digo para vocês, esse assunto é central nas Escrituras. É central nas Escrituras. Irmãos, termos uma vida diante de Deus é muito importante. Uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra, isso é muito importante. Nós não podemos sequer ficar um dia sem essas coisas, né? Sem a leitura, sem a oração. O jejum também é algo importante que temos que praticar. Nos ajuda muito o jejum. Mas nós nunca podemos nos esquecer que nossa carreira cristã ela é corporativa. Ninguém é igreja sozinho. Não é, irmãos. Eu vou dizer mais para vocês. Se falta um, irmãos, se falta um, falta tudo. Entende, irmãos? O corpo de Cristo não está mutilado. Não é assim? Não é assim que o apóstolo Paulo ensina aos Coríntios? Que o corpo não está mutilado. E não existe membros mais importantes uns que os outros. Cada um tem a sua importância na casa de Deus. Cada um tem a sua importância na obra de Deus. Cada um é importante, irmãos. Independente se essa pessoa está pregando, se essa pessoa está ensinando, se essa pessoa está evangelizando ou não. Às vezes ela está em oração, ela está cobrindo os irmãos em oração, está servindo os irmãos. Entende, irmãos? Cada um tem a sua função no corpo. Mas cada função tem a sua importância. E todos são importantes. Não existe um órgão no nosso corpo que é mais importante que o outro. Todos são necessários em suas funções. E que nós todos juntos, irmãos, aí sim somos a igreja. Entende, irmão? Quando nós começamos a ganhar essa realidade do corpo, irmãos, é quando a gente começa a ganhar e entender essas coisas no Espírito. Não entender só com a mente, mas discernir no mundo espiritual. Porque esse é o interesse de Deus, irmãos. Se nós não temos interesse nessas coisas, eu sinto lhe dizer, mas somos apenas bebês na fé ainda. Porque nós não estamos olhando para o interesse de Deus. Irmãos, a Bíblia começa assim e termina assim, não é por acaso, irmãos. É porque Deus está mostrando o que Ele tem no seu coração. O que Ele desejou quando Ele criou o homem. O que Ele buscava, irmãos. É exatamente isso que nós estamos vendo agora. Uma família com muitos filhos. Uma noiva para o seu filho. E uma casa para o Espírito. Está vendo? E o Senhor vai trabalhar incansavelmente até o último dia. Jesus falou, meu Pai trabalha e eu também trabalho. Até agora eu trabalho. E o Espírito trabalha. Olha só que lindo. O ministério dos três, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós vemos uma evidência muito grande no Antigo Testamento do Pai, né? A figura do Pai ali. Aí no Novo Testamento nós vemos o Filho sendo revelado. Mas o Filho não fala de si mesmo, ele fala do Pai, não é assim? Ele vem da testemunha do Pai. E o Pai é que testifica dele. Olha que coisa linda, irmãos. E o Pai está falando do Filho no Antigo. Aí, depois que o Senhor ascende aos céus, nós vemos o ministério do Espírito. Olha que coisa maravilhosa. E o Espírito não fala dele mesmo. O Espírito vem falar de quem? Vai dar glória ao Filho. Não é assim, irmãos? Olha que coisa maravilhosa, irmão. Da mesma maneira, nós não podemos buscar a glória para nós mesmos, irmão. Pelo contrário, nós temos que nos esvaziar de nós mesmos. Buscar a glória do Senhor. E de que maneira? Servindo aos irmãos. De todo o coração. Aquele que quer ser maior, seja o menor. Aquele que um dia quer ser servido, sirva. Não é assim que o nosso Senhor ensina? Essa é a vida corporativa, irmãos.
Glória a Deus. Aleluia, Senhor. E eu vou continuar a leitura aqui do texto. Nós paramos aqui no 24, né? 22. E da costela do Senhor Deus tomou o homem, edificou uma mulher e trouxe a Adão. E disse Adão: esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porque do varão foi tomado. Tá vendo, irmão? Aqui no hebraico, se os irmãos olharem, essa é uma tradução boa aqui. Tem algumas traduções que dizem homem e mulher, né? Não que esteja errado, mas o tradutor aqui do Almeida, ele quis enfocar esse jogo de palavras, varão, varoa. Tá vendo? Que do varão foi tomado. No hebraico é exatamente assim que funciona. Tá? Ish e Isha no hebraico, me lembrei agora. Ish e Isha. Né? Percebe que tem o mesmo jogo de palavras. Foi o que o tradutor quis fazer aqui, para enfocar aqui. É da mesma natureza, irmão. Que é da mesma natureza que foi tomado ele, veio ela. Por isso, irmãos, que era necessário nascer de novo, tá vendo? Porque do pó vieste ao pó voltará. O que Deus vai casar, a noiva de Cristo, ele vai casar com uma igreja que veio dele, que nasceu dele, não só foi criado, não foi apenas uma criatura de Deus, mas foi gerado em Deus, tá vendo? Nós somos gerados no Espírito, irmão. Tá vendo? Porque é necessário nascer de novo. Tá vendo? Aquele que é nascido de Deus, né, ouve o Espírito. Tá vendo? Aquele que é guiado pelo Espírito, não é assim? Por quê? Porque é do Espírito, é da natureza do Espírito. O Espírito testifica no nosso Espírito que somos filhos de Deus. Nós precisamos ter esse ambiente espiritual para podermos ter comunhão com Deus. Senão seria impossível. O homem, por causa do pecado, estava com seu espírito morto, irmão. Não é assim que o Senhor Jesus ensina? Ele fala que aquele que crer será salvo, e aquele que não crer já está condenado, já está morto. Se a pessoa que não crê em Jesus, não é que ela vai morrer, ela já está morta. Ela já está morta, ela só não sabe disso ainda. Entende, irmão? Mas em Cristo nós recebemos vida. E recebemos vida e ressuscitamos com Ele. Não é assim que ensina as Escrituras? Por isso nós podemos estar no ambiente espiritual. Porque nós morremos com Ele, como Adão dormiu. E quando o Senhor tirou, o Pai tirou do Filho aquela costela do lado ali, né? E fez a noiva dele, a igreja. Tá vendo? Ele formou a igreja. Onde que nós vemos isso na realidade? Em Atos. No dia de Pentecostes. Tá vendo? Ali começou o ministério do Espírito Santo. Mas o trabalho da casa, irmãos, ele não é instantâneo. Ele não é uma casa assim que a casa surge. É uma construção, ao qual o fundamento é Cristo. Ninguém pode pôr outro fundamento, não é assim? Capítulo 3 de 1 Coríntios. Ninguém pode pôr outro fundamento. O fundamento é Cristo. E sobre esse fundamento, cada um veja como edifica. Tá certo? Então, nós temos 6 materiais para edificar na casa de Deus. 6 materiais. Ouro, pratas, pedras preciosas, madeira, feno e palha. 1 Coríntios capítulo 3. A partir do verso 12, se não me engano. Não é assim? E ouro, pratas, pedras preciosas, fala materiais nobres, materiais que custam grande valor. Grande valor. O ouro fala da natureza divina. Se os irmãos olharem no Antigo Testamento, a arca da aliança ela era coberta com o quê? Com ouro. Não é assim? O ouro, ela é revestida de ouro. Só que o seu interior também era ouro. E o recheio, vamos dizer assim, era madeira. Madeira fala de natureza humana. Tá vendo? Jesus Cristo, ele é 100% Deus. Mas ao mesmo tempo, ele é 100% homem. Todo o seu interior é ouro. Porque ele não pode negar a natureza divina dele. Ele é Deus. Ele não é nada menos que Deus. Ele é Deus, 100% Deus. Mas ele tem a sua natureza humana.
Só que essa natureza humana, ela precisou ser revestida plenamente da natureza divina. Não é assim que aconteceu com o nosso Senhor? Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Olha lá, o homem Jesus submetendo a sua vontade ao Deus eterno. Ele, na qualidade de homem, teve que submeter ao Pai. Você imagina nós, né? Se ele, como homem perfeito, que não pecou, irmãos. Jesus, como homem, ele experimentou a fraqueza humana. Veja bem o que eu estou dizendo. Não estou falando pecado humano, estou falando a fraqueza humana. Ele experimentou a fraqueza humana. Por isso ele pode nos socorrer. Por isso há esperança para nós, irmãos, porque tem um homem na glória. Esse homem, ele abriu o caminho para que pudéssemos estar com ele na glória. Ele abriu o caminho para que pudéssemos sentar no seu trono, como ele venceu e sentou no trono do seu Pai. É por isso, irmãos, que nós um dia poderemos estar sim assentados ao seu lado no trono, como rainha, olha só, como esposa ajudadora, nunca acima dele, ao lado dele. Que glória isso, irmãos, que maravilha isso. É essa obra que Deus nos chamou, irmãos, não só para trabalhar, mas para sermos trabalhados por Ele. O apóstolo Pedro, nas suas epístolas, ele diz assim, que nós somos pedra viva na casa de Deus, não é assim que ele ensina? E pedra, ela é lascada. Pedra não é formada. Está vendo o que eu falei aqui que esse verbo aqui não está preciso aqui, formou a mulher? Edificou uma mulher, está vendo? Porque na edificação da construção de pedra, ela é lascada. E dói, irmão. Dói. Esse é o trabalho do Espírito. Dói. A aprovação vem tentação, vem tudo, irmão. Mas não murmure, não desanime. Não desanime, porque esse é o trabalhar do Espírito, para que Deus encontre a sua moradia, a sua casa, irmãos. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Não se engane. Não se engane. Ainda existe um caminho para nós, irmãos, e é um caminho de renúncia, é um caminho de negarmos a nós mesmos, é um caminho de santificação. Santificação, irmãos. Ninguém vai ver a Deus na prática do pecado. Ninguém, irmãos. Ninguém vai ver a Deus. Não adianta, irmão. O sangue é muito necessário. Sem o sangue não faríamos nada. Mas a água também é necessária, irmãos. Está vendo? Nicodemos, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino. E aquele, em verdade vos digo, aquele que não nascer da água e do Espírito. Está vendo, irmãos? Não pode entrar no reino. Nascer da água e do Espírito é o quê? É ser trabalhado pelo Espírito Santo. Pela água, pela palavra de Deus e pelo Espírito. Dessa maneira nós somos trabalhados por Deus. Somos edificados por Deus. E ao sermos edificados, também somos chamados para edificar com Ele. Para trabalhar com Ele. Isso é um privilégio. É um privilégio. Ame a casa de Deus. Ame a noiva de Cristo, irmãos. Gema no Espírito por ela. O dia que o Senhor me mostrou essa palavra aqui, essa realidade, irmãos, eu estava orando e comecei a ler esses textos. Eu já tinha visto ministração de alguns irmãos sobre esse assunto, maravilhosas. Eu tinha entendido muito com o meu pensamento, mas isso ainda não era uma realidade no meu espírito. Eu ainda não tinha discernido no Espírito. E eu orei ao Senhor e depois fui ver algumas pregações na internet. Minha esposa já estava dormindo. E aí, a hora que eu estava procurando o vídeo que eu queria ver, eu vi um vídeo assim... morreram, mas não negaram a Jesus. E eu me interessei por aquele título. E eu cliquei para ver. E era um vídeo, irmãos, sobre os nossos amados irmãos sendo martirizados na Índia. Morreram e não negaram a Jesus. Está vendo, irmão? Ali, irmão, essa palavra fez todo sentido. Eu comecei a chorar, irmão. Eu chorava de solução. Passei uma noite inteira chorando, irmão. Chorando, isso já faz alguns anos. Chorando, e eu chorava de soluçar.
Só o Senhor me consolava naquela hora. Por quê, irmãos? Porque, claro, as cenas eram fortes, né? Era terrível ali. Mas eu via nos olhos de um pastor que estava apanhando ali, levando paulada, e eu via ele orar por aquelas pessoas. Eu não conseguia entender o que ele falava, porque não é a nossa língua, mas eu vi que ele erguia as mãos para o céu, ele levava a paulada aqui do lado, ele fazia assim, e ele continuava com a mão erguida, e ele continuava orando, e louvando a Deus, e pedindo para que o Senhor perdoasse aquelas pessoas que estavam batendo nele. Irmãos, e aquilo me doeu demais, porque eu falei, Senhor, é parte do teu corpo, Senhor. É a tua igreja, Senhor. Até quando, Senhor? Eu estava como aqueles santos que estão lá em Apocalipse, diante do trono, que foram martirizados na grande tribulação. Eu falei, Senhor, até quando, Senhor? Até quando? E o Senhor me levou a gemer desse jeito, Senhor. Até quando, Senhor, essa dor? É o teu corpo, Senhor. Aí o Senhor me disse, você está começando a experimentar um pouco do que eu sinto todos os dias. Um pouquinho só, você só experimentou uma pequena porçãozinha. Mas eu te convido a gemer comigo pela minha casa, pela minha igreja. Os que estão no Brasil, os que estão na América do Sul, não são melhores do que os que estão na Índia, os que estão na China, na Coreia do Norte, na África, no Níger. Né? Não, vocês não são melhores que eles. Vocês também haverão de passar por grandes tribulações. Importa que por muitas tribulações entremos no reino. Irmãos, isso é necessário. É necessário. Mas hoje nós temos a oportunidade de gemer no Espírito pelos nossos irmãos que estão sofrendo. Muitos aqui no Brasil têm passado fome ainda. Muitos têm passado necessidade. Irmãos, a maior miséria que podemos ter, escuta o que eu vou dizer, a maior miséria que podemos ter chama-se riqueza. Esse é o maior engano, irmãos. A riqueza, o conforto, não vou nem falar riqueza, vou falar conforto. O conforto nos leva numa situação de apatia. Nós achamos que está tudo bem. Nós esquecemos que tem pessoas sofrendo hoje, irmãos. Sofrendo no corpo de Cristo. Para dar testemunho, sofrendo para edificar a casa de Deus, irmão. Pagando um preço alto, irmãos. E se nós nos atentarmos agora para isso, nós também pagaremos um preço muito alto depois. Nós podemos começar a pagar esse preço agora. Que maneira, irmãos? Gemendo no Espírito, orando, intercedendo no Espírito pelos irmãos que estão sofrendo. Confessando ao Senhor que aquelas pessoas que estão sofrendo hoje, por amor ao Evangelho, essas pessoas são um conosco. Que elas são igreja de Cristo também. Gemendo por aqueles que se entristecem e vão embora daqui. Sentindo falta deles, irmãos. Que quando um vai embora, irmãos, isso tem que doer em todos nós. E temos que fazer de tudo que tiver ao nosso alcance para que essa pessoa se sinta amada e que ela volte. E que se sinta compreendida. Entende, irmão? Não forçar, claro que ninguém força nada. Mas amar aquela vida que não está mais conosco. Que por algum motivo ela foi embora. Não está tudo bem, irmãos. Não está tudo bem. Se alguém foi embora, não está tudo bem. Jesus conta uma parábola daquele pastor que deixou 99 ovelhas e foi atrás de uma, irmão. Uma é muito importante. Uma vida vale mais que o mundo inteiro, irmãos. Às vezes nós temos sonho de grandeza. Eu, quando me converti, eu tinha sonho de grandeza. Eu falava assim para Jesus: Jesus, eu quero ganhar minha cidade inteira para ti. Ah, Senhor, eu podia até me ver num trio elétrico, assim, pregando, assim, no meio da rua, assim, sabe? Eu tinha um sonho de grandeza, de querer pregar e falar, as pessoas chorando, se convertendo, aceitando Jesus. Eu tinha esse sonho. Mas o que eu não sabia, eu achava que esse sonho era de Deus, mas o que eu não sabia é que esse sonho era meu. É porque eu queria fazer um nome para mim. Eu não estava engrandecendo o nome do Senhor, eu queria fazer o meu nome. Vocês entendem, irmão? E o Senhor me provou, me levou ao deserto várias vezes. E eu fui reprovado em várias vezes, irmãos, várias vezes. O Senhor teve muita paciência comigo. E cada vez que o Senhor me levava no deserto, eu caía. Aí, depois de passar aquela prova, o Senhor falava assim: e aí, filho, você quer pregar ainda? Eu falava: eu quero, Senhor. E vinha outra provação. E aí, filho, você quer pregar ainda? Sim, Senhor, eu quero. E vinha outra. Chegou num ponto que eu não aguentava mais, irmãos.
Eu não aguentava mais me enganar, achando que tinha alguma capacidade, que podia fazer algo de mim mesmo, irmãos. Chegou num dia, e não faz tanto tempo assim, o Senhor falou assim: e aí, filho, você ainda quer pregar minha palavra? Eu falei: não, Senhor, eu não quero mais pregar a tua palavra, Senhor. Por quê, filho? Porque eu não tenho a menor capacidade, Senhor. Eu não tenho a menor condição. O Senhor já me mostrou que eu não tenho a menor condição de mim mesmo, Senhor. Se o Senhor quiser fazer algo, amém. Mas eu não quero mais, Senhor. Eu não tenho a menor condição. O Senhor está vendo um homem a zero aqui. Um homem levado ao fundo do poço. Esse sou eu, Senhor. Sem ti nada, sem mim nada podeis fazer. Assim eu disse, Senhor. Não é assim? Foi esse o tratamento que Deus fez que o Senhor fez com Pedro. O Senhor levou ele a zero. Senhor, eu irei contigo até a morte. Pedro. Hoje mesmo, antes que o galo cante 2 vezes, tu me negará 3, Pedro. Você não conhece a si mesmo, Pedro. Você não sabe o que você diz, Pedro. Você não se conhece, Pedro. Mas João diz que o Senhor conhece o que estava no coração dos homens. E a gente é levado no deserto para que o Senhor veja o que tem no nosso coração. Ah, amados irmãos, eu não vou prolongar essa palavra. Mas eu gostaria de mostrar para os irmãos esse entendimento no Espírito, esse discernimento no Espírito. O que é a noiva de Cristo? O que é a noiva de Cristo? Vamos ver o desfecho disso tudo aqui em Apocalipse e daí a gente encerra. Apocalipse, irmãos, é um livro para nos dar esperança. Porque as provações elas vêm mesmo, irmãos. As provações elas vêm e às vezes não são leves, irmãos. Mas quando olhamos para o fim, contemplamos que no final o Senhor vai obter o prêmio do seu trabalho, o trabalho dele. É o trabalho dele, irmãos. Ele vai receber o prêmio dele. Vocês sabiam que nós somos presente do Pai para o Filho? Vocês sabiam disso? Olha que é um trabalhar maravilhoso do Pai, do Filho e do Espírito Santo para presentear o Filho. O Filho é digno de receber o prêmio dele. No capítulo, vamos ver aqui no 21. Vamos ler o 21 aqui. E vamos encerrar já. E viu um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus. Olha só, irmãos, o que nós vimos aqui. Nós vemos uma cidade que é a noiva do Cordeiro. Está vendo? E nós vemos um tabernáculo, a casa do Espírito. Está vendo? Olha o trabalho pleno de Deus aqui, a conclusão do trabalho de Deus. Eis aqui o tabernáculo de Deus, com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Aleluia. Não foi isso que lá no deserto, quando Deus chama Moisés e fala assim: Moisés, vai lá e tira o povo do Egito. Eles serão para mim um povo precioso. Eles serão uma nação de reis e sacerdotes. Está vendo? Eles não vão só reinar, eles vão me servir também. Eles vão reinar comigo e me servir. Era para todos, irmãos. Era para todos. No coração de Deus não tinha só Moisés, irmãos. Não tinha só Moisés. O chamado é para todos. Todos. Ele quer uma nação de reis e sacerdotes, onde ele tem comunhão igual, idêntica com todos. Essa é a vontade do Pai. O 4. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, aleluia. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas.
E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. Verdadeiras e fiéis. Aleluia. O 6. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega. Está vendo? Tudo começa e termina em Cristo. Aleluia. O princípio e o fim. Vocês estão vendo, irmão? O princípio não falou lá no começo? No fim. Está vendo a obra? Vocês estão vendo aqui que ele está associando o princípio e o fim? Aquele trabalho com a mulher, irmão. O homem e a mulher. Está vendo? O noivo e a noiva. E a quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. E quem vencer, aqui é para os vencedores, ó. E quem vencer todas as coisas, eu serei seu Deus e ele será meu filho legítimo. Ele é filho legítimo. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas e fornicadores, olha o que nós falamos aqui. Não se engane, sem santificação ninguém verá a Deus. E aos feiticeiros e aos idólatras, todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Glórias a Ti, Senhor. Bendito Deus, graças Te dou, Senhor, pela Tua palavra, Pai. Que palavra linda, Senhor, do Teu Espírito Santo, Pai. Ó, Senhor, o Senhor trabalhando e preparando a Sua noiva, que foi formada de Ti, Senhor. Que está sendo edificada de Ti, Senhor. É um trabalhar do Teu Espírito Santo, Pai. E o Senhor nos colocou como pedras vivas nessa construção, meu Deus. Muito obrigado, Pai, por tão grande privilégio, Senhor. Como se não bastasse, Senhor, essa alegria de sabermos que somos pedras vivas na Tua casa, Senhor. Ainda somos chamados para, junto contigo, Senhor, obedecendo a Tua palavra e a direção do Teu Espírito, Senhor, a trabalharmos contigo, Senhor. A juntos contigo edificarmos, ó Pai. Que privilégio, Pai. É um trabalho que é para a eternidade, Senhor. É para a eternidade, porque a Tua casa tem 12 colunas, ó Pai. 12 colunas, e o número 12 fala de eternidade, Pai. Do Teu plano eterno, Senhor. Ó Deus, quanta bondade no Teu coração, meu Pai. Quanta luz vem do Teu Filho Jesus Cristo, Pai. Que entregou a Sua vida, derramou naquela cruz. Ó Pai, o Teu sangue caiu na terra, Senhor, e lavou a terra, Senhor. Ó Pai, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, vem, Senhor Jesus. O Espírito e a noiva dizem: vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor, a Tua noiva clama por Ti, Senhor. Vem, Senhor. Nós ansiamos a Tua volta, Senhor. Vem, Senhor. Trabalha em nós, Senhor. Ó, Senhor, se conosco, fica um pouco mais, Senhor. Precisamos de Ti, Senhor. Precisamos do Teu doce Espírito Santo. Nos conquista para Ti, Senhor. Nos ganha no Teu amor, Pai. Senhor, se conosco, Pai. Tem misericórdia de nós, Senhor. É o que eu Te peço e Te agradeço no nome santo de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Glórias a Ti. Aleluia, Senhor. E quem haveria concedeu perdão. Agora seu sangue vertendo, caindo no chão, 3 dias morrendo. Oh, que solidão! No terceiro dia o mundo encheu-se de flores e a rosa vermelha de novo brotou.